Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Acabei de saber que eu falo também palco, então tenho falado errado aí minha vida todinha também. Amém, meus irmãos. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao presbitério da igreja por fazer o convite e é muito bom estar com vocês novamente. E poder compartilhar um pouquinho do que Deus nos trouxe através da sua palavra. Vou trazer uma mensagem que a gente está trabalhando lá no Renascença, uma série chamada Além da Agenda. Começo de ano, então todo mundo faz seus planos, seus planejamentos, e a gente tem buscado na sabedoria das Escrituras, o que tem além dos nossos planos, né? Além dos objetivos que a gente traça. Então, na semana passada, a gente levou essa mensagem lá no Renascença e eu queria muito compartilhar com vocês aqui hoje, porque foi uma palavra que falou muito ao meu coração e eu acredito que Deus tem muito a falar ao seu coração também. Nós vamos buscar hoje a sabedoria de Salomão. Então, se você puder já abrir a sua Bíblia aí, em Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Mas antes de ler o nosso texto, eu queria orar com você. Se você puder fechar o seu olho, curvar a sua cabeça, se colocar diante do Senhor. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Deus, nós reconhecemos a tua soberania, a tua majestade sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre todas as coisas. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o teu Espírito Santo nos conduza para o aprendizado daquilo que o Senhor tem a falar conosco, para que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos aquilo que o Senhor quer que seja consertado em nossas vidas, que seja transformado em nossa conduta e principalmente que nos leve para mais perto de Ti. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 16. E eu quero já dizer para você que nós que moramos aqui no Brasil, nós temos o privilégio de conhecer a pessoa que mais cria planos infalíveis da história da humanidade. Alguém sabe quem é? Alguém falou aí? Isabela. É ele mesmo. Para quem não conhece, é o Cebolinha. Cebolinha, eu acredito que todo mundo saiba quem é, mas para quem não sabe, talvez tenha chegado de Marte há pouco tempo, o Cebolinha é um personagem da Turma da Mônica. Ele foi criado há mais de 50 anos pelo desenhista Maurício de Souza. E há mais de 50 anos, o Cebolinha tem um único objetivo. É tirar o coelhinho da Mônica para se tornar o dono da rua. Ou o dono da lua, como ele chama. As revistinhas da Turma da Mônica, para quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas no Brasil já não tem mais nenhum lugar do Brasil, nenhum município que não chegue às revistinhas da Turma da Mônica há muitos anos. Já é um sucesso, já é consolidado, e todo mundo já ouviu falar da Turma da Mônica. E, apesar do nome ser Turma da Mônica, o segundo personagem mais conhecido é o Cebolinha. Todo mundo sabe quem é. E o Cebolinha, ele é um personagem que ele é inteligente, que ele é esperto, mas principalmente ele é cheio de planos infalíveis. E cada história, ele cria um plano infalível para tirar o coelhinho da lua, mas em cada história, o seu plano infalível nunca dá certo, ele sempre apanha da Mônica. E é isso, apesar de ser muito divertido, né? E
ver o Cebolinha sempre se dando mal, mas eu quero dizer para você que está me escutando aí que planos infalíveis não são uma exclusividade do Cebolinha. Eu e você, nós também somos especialistas em criar planos infalíveis para as nossas vidas. Mas na maioria das vezes esses planos não dão certo, eles não acabam como a gente esperava, eles são frustrados. E diferente do Cebolinha, que continua insistindo há 50 anos, a gente sabe lidar muito mal com os nossos planos frustrados. E é sobre esses planos infalíveis, mas frustrados, que a gente vai falar hoje, na sabedoria de Salomão. Então vamos começar a ler o texto aqui, em Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão NVI, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. Até aí, meus irmãos. Provérbios é um livro chamado Livro de Sabedoria. A grande parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu. E aqui, Deus o inspirou para nos trazer instruções divinas para a nossa caminhada. Então, a essência do livro de Provérbios é ensinar sabedoria. Mas não é essa sabedoria, esse conceito de sabedoria que muitas vezes nós conhecemos aí, uma intelectualidade superior. Não é isso. A sabedoria que Provérbios ensina é a habilidade de vida, habilidade de uma vida piedosa em relação a Deus e às pessoas. Então é muito importante para a gente entender, quando for ler o livro de Provérbios, que aqui não são conselhos, não são orientações, não são sugestões. O livro de Provérbios vai nos trazer verdades que são divinas, que devem não só ser lidas, mas devem se tornar parte do nosso comportamento, da nossa conduta e do nosso caráter como cristãos. Então vamos falar então desses planos infalíveis, mas nem tanto, começando pelo versículo 1, onde a gente vai ver sobre os planos do coração e a resposta da língua. Ele vai dizer, no versículo 1, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E a gente lendo de uma forma bem rápida, bem rasa e bem superficial, sem refletir muito nesse texto, vai parecer que esse versículo, ele está desprezando os planos que nós fazemos. Porém, se a gente for pegar em toda a Escritura Sagrada, em toda a Bíblia, a gente vai ver que o Senhor, Ele nos orienta a fazer planos, Ele nos estimula a fazer planos. Fazer planos é lícito, não é errado, a Bíblia não condena isso. E esse versículo aqui, ele é mais um que colabora para essa interpretação. Ele diz, ao homem pertencem os planos do coração. Então a Bíblia ela quer nos dizer que nós devemos fazer planos. Pertence a nós essa responsabilidade. Planejar, então, é algo que é legítimo, que é estimulado pela palavra de Deus, e nós devemos fazer até como uma forma de sabedoria, planejar antes de agir. E ele diz, ao homem pertencem os planos do coração. E esse coração aqui, a que ele se refere, não é somente o centro das emoções, não é ter atitudes emocionais, mas na literatura hebraica o termo coração se refere também ao centro da razão, ao centro da vontade, ao centro da deliberação moral. Ou seja, os planos do coração não são somente desejos emocionais, mas é algo pensado, estruturado e organizado. O que Salomão está dizendo é, se você
tem algo que você quer, que você deseja, que você precisa alcançar, então planeje, organize, estruture e faça seus planos. Falando nisso, eu quero trazer para vocês uma ilustração. Em 2020, eu e minha família, nós organizamos uma viagem para a Disney. Nós nunca fomos para a Disney. Em 2020, 2019 a gente começou a organizar essa viagem. Era o sonho da família, acho que é o sonho de várias famílias, era o sonho da nossa família, viajar para a Disney, levar nossos filhos. E Deus nos deu condições, então, de organizar essa viagem e de poder fazer a viagem em 2020. E ali a gente começou a organizar, na verdade, a gente não, a minha mulher, porque eu sou aquela pessoa da viagem que só vai. A minha mulher que é a fanática dos planos, né? Então, ela que organiza tudo, e para essa viagem já estava tudo pronto. Ela já tinha organizado todas as coisas. Ela tinha organizado passagens, diárias, visto, hotel, programação de cada dia, ingresso do parque, aluguel de carro, enfim, comida, remédio, alguns poucos dólares, porque, né, a gente não tinha muito, enfim. Alguns meses antes da viagem, ela passava o dia todo assistindo vídeo daquele pessoal dando dicas do que fazer na Disney, enfim, ela sabia tudo, estava tudo planejado, a gente já sabia, né, como ia ser a viagem do começo até o fim. E para que nada desse errado, a gente ainda ia contar com a companhia do pastor Davi e Maria Fernanda. Então era uma viagem ungida, já que o pastor ia com a gente, né, abençoada por Deus. Não tinha como dar errado. Estava tudo certo, a viagem estava pronta, estava ungida, estava protegida aí pelos anjos do Senhor. Ia ser em 2020 a nossa viagem. E aí, meus irmãos, 2 dias antes da viagem, nossa viagem era domingo, na sexta-feira, tudo pronto, as malas já estavam até prontas. A gente muito ansioso, a gente já, né, preparado para viajar. E aí os Estados Unidos entram em lockdown. Na sexta-feira, 2 dias antes da viagem, por conta da Covid-19. Então, tudo fechou nos Estados Unidos, inclusive os parques, hotéis, aeroportos, e o nosso planejamento de viajar para a Disney foi por água abaixo. Tudo que estava sob o nosso controle escorreu ali pelos nossos dedos. E ali a gente percebeu uma coisa, e a gente tira uma lição disso, que o planejamento, ele não é soberano. É o que Salomão vai dizer aqui. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Esse mas não é uma negação. Ele não está dizendo para não fazer planos porque nunca vai dar certo. Esse mas é uma limitação. Nós devemos fazer planos, mas eles são limitados, porque é o Senhor quem determina o resultado. Em Provérbios 19, 21, vai dizer assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O homem estrutura e Deus determina o resultado. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que Deus governa não apenas os grandes eventos, mas as mínimas circunstâncias, inclusive palavras e decisões humanas. Então, o Senhor, meus irmãos, Ele governa soberanamente sobre os nossos planos. Em nossa viagem para a Disney, o planejamento estava perfeito, tudo estava sob controle, nada poderia dar errado e o nosso plano era infalível. Mas a gente aprendeu que o planejamento não é soberano. Então, nada estava sob controle e como o resultado está nas mãos do Senhor, tudo poderia acontecer, mesmo estando planejado. Tudo, até uma pandemia global, inesperada,
fechar o mundo inteiro e nós ficarmos trancados em casa, sem poder sair, sem poder ir e vir, sem poder ir sequer ao supermercado. Então, o nosso plano não teve o resultado que a gente queria. Nosso plano foi frustrado. E, meus irmãos, o nosso coração é uma fábrica de fazer planos. E quando a gente fala em fazer planos, a gente não faz só um plano. A gente vive vários planos ao mesmo tempo. É ou não é verdade? São várias camadas da nossa vida e cada uma delas tem planos. E a gente vai vivendo esses planos um a um, mas tudo ao mesmo tempo. E que bom! Nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos assumindo a nossa responsabilidade que o Senhor nos deu. Como diz Martin Lloyd-Jones, não podemos cometer o erro de confundir capacidade com autoridade. Aí é que está o problema. Fazer planos, ok, mas nós precisamos ser conscientes de que a resposta vem do Senhor. É Ele quem governa soberano. E isso deve ser um descanso para nós que somos filhos de Deus. Isso deve nos trazer confiança, deve nos trazer segurança, porque até os nossos piores planos vão passar pelo filtro de Deus, e Ele não vai deixar que a gente tenha consequências terríveis, porque criamos planos que são ruins. O Senhor, Ele não quer ser um carrasco que frustra nossos planos. O Senhor quer que nós façamos planos. Está de acordo com a sua vontade, Ele vai conduzir para que fique melhor ainda, de acordo com os seus propósitos. Que não está de acordo com a sua vontade. Aí, meus irmãos, Ele muda tudo. Ele frustra os nossos planos. Por quê? Para nos trazer de volta para os trilhos, para nos trazer de volta para o caminho, para mais perto dEle, para os seus propósitos eternos. A aplicação que a gente tira aqui para as nossas vidas é que nós tenhamos a fé suficiente para planejar, mas para entender que a resposta dos lábios vem do Senhor. Seja sim ou seja não, tudo está de acordo com a sua vontade soberana, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, os nossos planos, eles devem se curvar ao propósito eterno de Deus. E assim, meus irmãos, eu posso dizer, descanse. Porque se a resposta final vem do Senhor, então é o melhor para você. Ele não vai falhar. E ele continua, então, se aprofundando um pouco mais nesse assunto. Aqui no tópico 2, a gente vai ver que os caminhos parecem puros, mas as intenções, ele vai dizer assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Veja só. Todos os caminhos, quando ele fala aqui caminhos, ele se refere ao curso da vida do homem, às decisões do homem, ao padrão de conduta, à caminhada diária. Ele diz, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que o homem, cada um de nós, constrói narrativas para justificar a sua própria vida. E normalmente essas narrativas são as mais puras possíveis, justificativas aceitáveis. Mas, meus irmãos, isso é um auto-engano e precisa trazer para nós agora uma reflexão. Porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que fez algo errado e que ela não tenha uma justificativa que para ela valida ela ter feito aquilo errado. Nós somos assim. Nós fazemos algo errado, mas nós sempre temos uma justificativa para tornar aceitável eu ter feito algo errado. Já parou para perceber? A questão aqui é que nós possuímos um Deus que, além de soberano,
Ele também é onisciente. E Ele esquadrinha os nossos corações, como diz Jeremias. O Senhor, então, avalia o espírito. Em outras traduções está como pesa o espírito. E é interessante esse termo pesar, porque traz a ideia de uma balança de precisão, que pesa com absoluta precisão. Então Deus esquadrinha o nosso coração e Ele julga com justiça perfeita. Nós estamos, lá no Renascença, a gente tem um momento com os homens, semanal, então a gente tem um grupo de homens, aqui também tem, sexta-feira aqui, né? Lá a gente, na sexta-feira não deu certo, não ia quase ninguém, a gente mudou para quinta, está indo uma pessoa a mais, a gente já está muito feliz. Mas nós temos lá também os homens de base, e lá nós estamos estudando um livro, os homens, né? Toda semana. O livro se chama A Batalha de Todo Homem, acho que alguns de vocês já devem ter lido. É um livro excelente, mas é um livro muito confrontador. Porque é um livro que vai ensinar os homens a vencer algo que é muito comum entre os homens, que são as tentações sexuais. E ali o livro, ele traz alguns testemunhos, traz vários testemunhos, né? Mas principalmente ele traz o testemunho dos dois autores. E a gente estudou então o capítulo 2, e ali a gente viu um testemunho de um dos autores, ele falando que mesmo depois de muitos anos de convertido, mesmo depois de ser um cristão fiel, um cristão que serve em vários ministérios na igreja, que é fiel à sua esposa, que ele é visto pelos outros como alguém transformado, que ele vive uma vida íntegra perante a sociedade, mas ele percebeu que faltava muito para ele alcançar ainda o padrão de Deus. Porque a aparência externa dele parecia muito boa, mas internamente o seu coração estava preso em pecados invisíveis. Ele, o autor, tinha problemas com pensamentos imorais, com desejos sexuais ilícitos, com lembranças de relações do passado, e tudo isso gerava nele esses pecados invisíveis. Ele era um homem de Deus, isso não tinha dúvidas. Ele era um homem apaixonado por Jesus, ele era um homem sempre disponível para servir no reino de Deus. E ele não achava que os pecados internos, invisíveis, precisassem de alguma solução. Ele achava que poderia viver uma vida com Deus, com a sua esposa, com a sua família, com a igreja, e conviver com esses pecados invisíveis. Ele achava que a sua conduta de vida externa e as suas obras no reino de Deus eram puras. E, por isso, eram aceitáveis o suficiente para ele continuar vivendo dessa forma. Mas, como disse John Piper, se Deus pesa o coração, então precisamos de um coração novo. Nós, meus irmãos, muitos de nós estamos numa situação parecida. Homens, mulheres, justificando caminhos como aceitáveis, demonstrando uma aparência de piedade, de obediência, de serviço. Mas quando o Senhor esquadrinha o nosso coração, quando Ele avalia o espírito, Ele tem achado desejos que são ilícitos, vontades que são pecaminosas, planos, pecados invisíveis, planos que têm por trás pecados. São coisas que nós não tratamos, e aí nós vamos tolerando como aceitáveis, porque para nós não estão prejudicando ninguém, mas estão. Muitas vezes, até as coisas que a gente está fazendo e dizendo que é para o reino de Deus, nós estamos fazendo com intenções distorcidas no nosso coração. Fazer as coisas para Deus com motivação errada também é pecado. E todo pecado, meus irmãos, ele é grave, todo pecado ele é grave porque ele é uma ofensa direta contra Deus. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba,
mesmo que seja invisível e somente dentro do seu coração, é uma ofensa direta ao coração de Deus. Porque o Senhor é onisciente, porque o Senhor esquadrinha os corações, porque o Senhor avalia o espírito. Nada escapa dos olhos do Senhor. Mas o que fazer? O que nós devemos fazer então com esses pecados invisíveis? Olhe para Cristo. Jesus, ele não apenas viveu um caminho puro, mas ele tinha motivações perfeitamente santas. Então, se você tem pecados invisíveis, saiba que o Senhor quer te ajudar a tratá-los. Coloque isso diante dele. Se coloque diante do Senhor, confesse os seus pecados. Dependência da força do Espírito Santo, porque só assim nós podemos ser libertos desses pecados invisíveis que tomam conta do nosso coração. Em seguida, Salomão vai continuar dizendo como você pode ter então planos bem-sucedidos. No versículo 3, ele vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia! Que versículo maravilhoso para heresias. Você já deve ter ouvido muita coisa utilizando esse versículo aqui. A ideia aqui, meus irmãos, consagre, entregue. A ideia aqui não é dedicar de forma religiosa. A ideia aqui não é passar... A ideia aqui não é passar um óleo ungido. A ideia aqui não é usar um símbolo sagrado. A ideia aqui também não é pedir a bênção do Senhor para algo que você está prestes a fazer. A ideia aqui não é pedir a ajuda de Deus para algo que você já decidiu fazer. Não é isso. O maior erro de interpretação desse texto, e o mais comum, é achar que nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. E aí nós fazemos os nossos planos infalíveis e, por último, nós colocamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, assina embaixo, carimba, mas faz do jeitinho que eu fiz aqui, ó. Não tira uma vírgula, porque eu sei como é que vai dar certo. O Senhor só assina e só abençoa. Não é assim? É desse jeito que a gente pensa. Mas não é desse jeito que a Bíblia vai nos ensinar. Tem um filme que eu gosto muito, a maioria aqui já deve ter assistido, um filme de comédia chamado O Todo-Poderoso. É muito engraçado esse filme. Quem não assistiu, assiste hoje. Esse filme conta a história de Bruce. Bruce é um repórter da TV e ele tem o sonho de melhorar de vida. Então, nos planos que ele fez, na cabeça dele, em pouco tempo, ele vai deixar de ser repórter, vai se tornar o apresentador, o âncora do jornal, e ali a vida dele vai melhorando cada vez mais. O problema é que tudo começa a dar errado, nada do que ele planejou dá certo, e ele se vê muito frustrado. E aí ele fica tão frustrado que ele questiona Deus. Ele questiona Deus dizendo que Deus não sabe governar as coisas. E aí, por incrível que pareça, nesse dia, Deus tinha decidido que iria tirar umas férias. Mas estava resolvendo como ia fazer isso. Quando ele escuta Bruce falando que ele não sabe governar as coisas, ele tem uma ideia. E aí Deus chama Bruce e diz para ele o seguinte: já que eu não sei governar, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar umas férias e eu vou te entregar os meus poderes por alguns dias. Durante esses dias que eu estou de férias, tu governa. Tu tem todos os meus poderes para fazer do jeito que tu acha que é melhor. E aí, meus irmãos, nessa hora, Bruce fica alucinado. Então, a primeira coisa que ele faz é usar todos os poderes em benefício próprio.
Então a vida dele começa a melhorar de forma absurda, tudo dá certo, ele se torna o âncora do jornal, ele se muda, enfim, a família, o casamento, tudo dá certo, porque ele está usando os poderes em benefício próprio. Aí se desenrola um filme, depois vocês podem assistir, mas tem uma cena que me chama muita atenção. Ele tem uma cena específica que ele começa a escutar vozes, muitas vozes, e ele fica ali agoniado com aquelas vozes. E aí ele percebe que aquelas vozes são as orações das pessoas. Bom, se ele é Deus, as pessoas estão orando para ele. E ele precisa dar uma resposta para essas orações, mas ele não consegue, ele fica muito agoniado com aquele monte de gente falando. Então o que ele faz? Ele cria um método. Ele transforma todas as orações recebidas em e-mail. Então ele não ouve mais, as orações chegam por e-mail. Só que a caixa de e-mail dele fica lotada rapidinho. Aquele monte de oração, aquele monte de e-mail chegando. E aí ele começa a responder os e-mails, né? As orações uma por uma. Quando ele percebe que cada vez que ele responde chega mais 1 milhão de e-mails, ele diz: rapaz, eu não vou terminar isso nunca. Aí o que ele pensa? Bom, eu sei como governar melhor que Deus, e eu sei o que fazer. Ele pega a caixa de e-mails e responde sim para todo mundo, para todas as orações. Para ele resolveu o problema do mundo. Só que aí, meus irmãos, nessa hora, o mundo vira um caos. Porque a partir do momento que ele responde sim para todo mundo, ele está respondendo sim para todas as orações, os planos infalíveis criados pela cabeça de cada um dos cidadãos. E aí ele fica doido, ele não sabe como consertar, e o final você assiste aí em casa. Pegando a ideia dessa ilustração, Deus não governa o mundo assinando embaixo dos nossos planos. Deus não governa o mundo dizendo sim para todas as nossas orações. Por quê? Porque nós pedimos a Deus aquilo que nos satisfaz, que traz um benefício próprio, que traz um benefício para a nossa vida. E Deus não vai assinar embaixo de tudo isso. O texto também não está falando disso. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ele começa aqui na parte A do versículo. Esse verbo aqui, consagre ou entregue, significa literalmente depositar algo pesado sobre outro. A ideia do texto aqui é tirar o peso do seu controle e colocá-lo no Senhor. Tirar o peso do controle que você tem sobre o trabalho, sobre a família, sobre os negócios, sobre as suas decisões, sobre os seus ministérios, sobre a sua vida comum. Tirar todo esse peso e colocar sobre o Senhor. Lutero disse que cada esfera da nossa vida deve estar sob o senhorio de Deus. Então tudo na nossa vida, tudo a gente precisa tirar do nosso controle e depositar sobre o Senhor. Consagrar, entregar ao Senhor tudo o que você faz, é o que ele vai dizer. Consagre, entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão redefinidos. O texto vai falar aqui, o texto vai falar de planos somente depois que você entrega. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos. Ele coloca planos depois que você consagra, depois que você entrega. Por quê? Porque esses planos, eles consagrados, entregues ao Senhor, eles podem cair, eles podem ser reformulados, ou eles podem nunca mais existir, depois que eles são entregues ao controle de Deus. Tim Keller diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: Deus nos dará o que teríamos pedido se soubéssemos tudo o que Ele sabe. Nós entregamos, consagramos os nossos planos ao Senhor, e esses planos serão redefinidos, e aí sim, bem-sucedidos. O significado aqui é que esses planos, eles serão
estabelecidos ou alinhados corretamente à vontade de Deus. Ou seja, tudo o que você faz, todos os planos de sua vida, você entrega e consagra ao Senhor. Aí Ele alinha, Ele estabelece corretamente, de acordo com a vontade dEle e com seus propósitos eternos. Esse bem-sucedidos, esse sucesso, não quer dizer bens materiais, não quer dizer muito dinheiro, não quer dizer uma vida sem problemas, não quer dizer um milagre, não quer dizer sequer que você vai ser feliz. O sucesso bíblico é uma vida de fidelidade que glorifica a Deus. Aqui, o Senhor nos ensina a entregar e consagrar todas as áreas das nossas vidas nas mãos dEle, sendo completamente dependentes dEle e depositando na mão dEle o controle de tudo. E aí, aceitando tanto o sim quanto o não do Senhor, entendendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece a nossa caminhada. Então eu digo para você, abandone o controle. Nós somos alucinados por controle. Todo ser humano quer ter o controle de tudo. Mas o Senhor está nos dizendo, abandone o controle. Abandone a autossuficiência. Abandone a independência e entregue os seus planos nas mãos dEle. Entregue tudo o que você faz nas mãos dEle. E creia que se Ele frustrar os teus planos, é porque era exatamente o que você precisava. Nós precisamos entregar ao Senhor e aceitar aquilo que Ele vai trazer para nós. Paul Washer diz que você não entregou nada a Deus se não estiver disposto a perdê-lo. Entregar, então, não é pedir que dê certo, mas é aceitar se Deus mudar tudo. Então, meus irmãos, não se preocupe mais com o resultado, não se preocupe se vai dar certo ou não, faça o que você tem que fazer. E aí, no percurso, o Senhor vai ajustando a rota e você vai entendendo por onde você deve caminhar. Nós temos o maior exemplo de submissão à vontade do Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Ele se despiu da sua glória, Ele desceu a essa terra e Ele entregou todas as suas obras nas mãos do Pai. E por isso, tudo foi cumprido. Tudo foi cumprido perfeitamente de acordo com a vontade soberana de Deus. Se não fosse isso, nem eu, nem nenhum de vocês estaria aqui nesse momento, libertos da escravidão do pecado, redimidos, salvos, podendo adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o nosso relacionamento com Ele foi restaurado. E para finalizar, então, para concluir, Salomão vai dizer que existe um plano infalível, porque o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor faz. O Senhor faz não quer dizer que Ele fez e saiu, não quer dizer que Ele criou e nunca mais apareceu, mas quer dizer aqui que Ele continua fazendo, que Ele continua governando. Aqui é a doutrina da providência divina. E essa providência de Deus, ela é para tudo. Ela não é só para a igreja. Ela não é só para os cristãos. Ela é para os justos e para os ímpios. Seja para a bênção, seja para o juízo. Tudo no mundo está acontecendo de acordo com o propósito soberano de Deus. E aqui quebra, meus irmãos, uma coisa que a gente não gosta que seja quebrada, que é o nosso egocentrismo. Aqui, nós vemos que o mundo não gira ao nosso redor. Aqui nós vemos que nenhum de nós aqui é a pessoa mais importante do universo. Deus não vai mover os céus e a terra para realizar os teus sonhos. Deus não vai
fazer todas as coisas possíveis e inimagináveis para te fazer prosperar. Nós precisamos compreender isso, mas principalmente nós precisamos entender que Deus faz tudo com um propósito. E qual é o propósito? É a glória dele. Ele é a pessoa mais importante do universo. Todas as coisas giram ao redor dele e vão acontecer de acordo com a vontade dele. Porque, meus irmãos, o Senhor reina soberanamente. Ele reina absolutamente. Nada está fora do plano de Deus. Nada escapa do seu propósito. Ele vai dizer que até os ímpios para o dia do castigo estão dentro do propósito de Deus. Meus irmãos, até as tragédias, até as coisas horríveis, até as piores coisas que acontecem no mundo, estão dentro do plano e do propósito de Deus. Ele é o dono da história. O Senhor governa a história do início ao fim. Ele é soberano. E esse Senhor que governa a história, esse Senhor que é soberano, esse é o teu Deus. É a Ele que você está aqui prestando culto hoje, o Senhor do universo, o dono da história. E Ele está dizendo agora: deixa comigo, abandona o peso do controle e coloca sobre mim. Consagre a mim tudo o que você faz. E os seus planos vão ser redefinidos, estabelecidos corretamente, de acordo com a minha vontade e para o meu propósito. O Senhor está dizendo para você: entregue os seus planos a mim e deixe eu governar a tua vida. Deixa eu governar a tua história, que tu nunca mais vai se afastar da minha presença, que tu nunca mais vai andar perdido por aí, e que você vai ser um instrumento nas minhas mãos para a expansão do meu reino e para a glória do meu nome. É isso que Ele quer de cada um de nós, foi para isso que Ele te salvou. Antes de finalizar, meus irmãos, eu quero contar um episódio que está aqui na Bíblia, e que é um episódio que acontece exatamente o que a gente acabou de ler nesses 4 versículos. Então vou pedir para você abrir sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 15, Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 23. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 23. Eu vou ler aqui na minha versão, que é NVI. Capítulo 15, a partir do versículo 23. Diz assim: aqui é Paulo, escrevendo aos Romanos. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso, e de fato são devedores a eles, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. Até aí. Paulo escreve essa carta aos Romanos quando ele está em Corinto. E aqui nesse texto que a gente acaba de ler,
a gente vê que Paulo planejava as suas viagens. Aqui ele faz um planejamento todo estruturado. E você vê que é um planejamento para uma viagem em prol do reino de Deus. Vamos ver um pouco do planejamento de Paulo aqui? Vamos lá. Ele diz que ele vai visitar a igreja em Roma, quando ele estiver indo para a Espanha. Ele diz que ele vai de passagem, ele não vai ficar lá muito tempo. Ele diz que ele deseja que esses irmãos romanos, que irão receber ele, o ajudem também nessa viagem que ele vai para a Espanha. Mas agora, ele não vai para lá direto. Primeiro ele vai em Jerusalém, porque ele tem que levar uma oferta que os irmãos da Macedônia e da Acaia fizeram para os pobres de Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, ele diz que ele quer passar despercebido pelos descrentes da Judéia, que não o aceitam por lá. Aí ele diz que ele vai entregar essa oferta aos irmãos de Jerusalém e espera que eles o recebam bem lá. E por fim ele diz que vai para a Espanha, mas antes vai passar em Roma para visitá-los. E no final ele pede orações por tudo isso. Então o plano está perfeito. Está estruturado, ele já sabe o dia que vai, o caminho que ele vai, o tempo que ele vai ficar em cada lugar, o que ele vai fazer quando ele chegar, para onde ele vai depois. E o mais importante, a motivação desse plano de Paulo é fazer a vontade de Deus, é expandir o reino, é ajudar as igrejas. Mas a gente vai ver, meus irmãos, que até os melhores planos, com as melhores intenções, e até os planos para o reino de Deus, eles podem ser frustrados pelas mãos do Senhor. Eu não vou pegar aqui, porque senão vai demorar muito, mas depois você pode buscar lá em Atos. A gente vai ver o que vai acontecer com Paulo. Ele começa então a sua jornada. Ele diz que ele vai sair de Corinto para ir primeiro a Jerusalém levar a oferta dos santos. Depois ele vai para a Espanha, mas antes ele vai passar em Roma. Esse é o plano. Paulo começa, ele vai para Jerusalém. E ele consegue chegar a Jerusalém, ele encontra com os irmãos em Jerusalém, ele entrega a oferta, e ele até foi bem recebido lá. Porém, ele foi recebido com desconfiança. Porque Paulo já tinha se tornado o apóstolo dos gentios. E os irmãos em Jerusalém, a maioria deles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, grande parte da igreja em Jerusalém ainda fazia os costumes judaicos. E aí o presbitério da igreja em Jerusalém recebe a oferta de Paulo, chama ele e diz o seguinte: Paulo, o pessoal aqui está desconfiado. Eles estão achando que você é contra os costumes judaicos. Então vamos fazer o seguinte, faz um voto. Vai ao templo 7 dias, se purificar e lá entregar ofertas. E aí o pessoal aqui vai perceber que você não é contra os costumes judaicos. Paulo era contra os costumes judaicos, mas ele não queria arrumar confusão. Ele via que aquilo não ia dar problema, então ele conhecia os costumes. Então ele faz o voto. Ele diz, tudo bem, eu vou fazer. Eu vou os 7 dias para o templo, me purificar, e vou entregar as ofertas. E Paulo começa aí. Mas antes, a gente já vê que o primeiro plano de Paulo já não saiu como ele queria. Ele queria ser bem recebido pelos irmãos em Jerusalém e que eles recebessem a oferta. Eles receberam a oferta, mas ele não foi tão bem recebido assim. Eles estavam desconfiando do ministério de Paulo. Mas beleza, ele foi fazer o voto, foi para o templo. E ele começou aí os 7 dias. Quando ele está ali terminando os 7 dias, o que acontece? Paulo é surpreendido pelos judeus da província da Ásia. Eram rebeldes, era exatamente os descrentes da Judéia. Lembra que Paulo falou? Para que ele passasse despercebido pelos descrentes da Judéia? Pois é, não passou. Quando estava ali terminando os 7 dias,
Paulo é surpreendido por esses rebeldes. Eles pegaram Paulo, começou uma confusão, eles queriam matar Paulo. Porque eles diziam que Paulo era contra os judeus, contra o templo, contra a lei de Moisés. Então eles queriam matar Paulo. Começou uma confusão muito grande. Essa confusão se estendeu para a cidade toda. E aí foi preciso vir a guarda. E quando os guardas chegaram, eles conseguiram tirar Paulo ali das mãos dos descrentes da Judéia, para que ele não fosse morto, mas ele foi preso. Então, o segundo plano de Paulo, que era passar despercebido pelos descrentes da Judéia, também não deu certo. E aí Paulo fica preso. Paulo ficou preso, depois ele foi transferido para Cesareia. Cesareia é uma cidade militar. Lá em Cesareia, Paulo fica preso 2 anos. Depois disso, Paulo vai como prisioneiro para Roma. Mas no caminho ele sofre um naufrágio e vai parar na ilha de Malta. E aí só depois, Paulo chega a Roma como prisioneiro e lá ele fica mais 2 anos. Ou seja, Paulo, que iria somente entregar as ofertas em Jerusalém, depois pegar o primeiro navio para ir para a Espanha e parar em Roma, para visitar os irmãos, para ministrar na igreja de Roma. Paulo chega a Roma 4 anos depois, como um prisioneiro político, sem poder encontrar os irmãos e sem poder ministrar na igreja. E nós não temos nenhum texto bíblico e nenhum documento histórico que registra que Paulo foi para a Espanha. Então, o plano de Paulo de ir em Jerusalém e depois ir rapidinho em Roma, depois ir para a Espanha, a gente vai ver também que não saiu como planejado. Então, o plano perfeitinho de Paulo, todo estruturado, todo organizado, que era para propagar o Evangelho de Cristo, nada deu certo. Mas, veja uma coisa importante. Lá no texto, Paulo pede as orações dos irmãos. Paulo consagra o plano dele ao Senhor, porque ele sabe que o plano perfeito é de Deus e não dele. Porque ele sabe que os planos de Deus estão acima da nossa compreensão. E o Senhor podia mudar tudo, mas ainda estaria de acordo com o seu propósito eterno. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse período que Paulo teve preso em Cesareia e em Roma, foi onde ele escreveu as 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 4 cartas que hoje fazem parte do cânon das Escrituras Sagradas. Pregar em Roma, pregar na Espanha, talvez até fizesse alguma transformação. Mas nada se compara, meus irmãos, ao que essas 4 cartas têm feito a milhões e milhões de pessoas em mais de 2000 anos de cristianismo. Isso era inimaginável na cabeça de Paulo. Uma segunda coisa que aconteceu foi que quando Paulo estava preso, ele começou a ser visitado por autoridades, por governantes, por reis e até pelo imperador. Como que Paulo iria conseguir ficar frente a frente com esses governantes se isso não tivesse acontecido? Outra coisa, quando Paulo estava preso em Roma, por ser um preso político, ele ficava acorrentado 24 horas por dia a um guarda, a um soldado da guarda pretoriana. Esse soldado, a guarda pretoriana, era a guarda especial de César, do imperador. Então Paulo ficava 24 horas por dia acorrentado a um soldado da guarda do imperador. E eu te pergunto, conhecendo Paulo, você acha que esses soldados que ficavam revezando ali, acorrentados a ele, não ouviram ele pregar o Evangelho? E mais do que isso, esses soldados eram do palácio do imperador. Então, o que eles ouviam, eles levavam para dentro do palácio de César.
Muitos desses guardas, desses soldados, eles se converteram ao Evangelho de Cristo. Não só eles, mas as suas famílias. Isso a gente pode confirmar lá em Filipenses, que é uma das cartas que Paulo escreveu da prisão. Filipenses capítulo 4, versículo 21 e 22, diz assim, ele finalizando aqui a carta, ele diz, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. O evangelho chegou dentro do palácio do imperador e converteu pessoas ali dentro, coisa que de outra forma talvez demorasse muito para acontecer ou talvez nunca acontecesse. Mas de acordo com os propósitos eternos de Deus, aconteceu como era para acontecer. Meus irmãos, isso para nós é um privilégio. Saber que o Senhor tem um propósito eterno, maravilhoso e universal, e Ele te colocou dentro desse propósito. Nós temos um Deus que é misericordioso, e Ele tirou de nós os planos terríveis que nós tínhamos. Um plano que nos levava direto para o inferno. Ele interferiu na nossa história. Ele consertou a nossa rota. E Ele nos colocou no caminho que está indo em direção a Ele, para a glória dEle. Ele frustra os nossos planos porque Ele nos ama, porque Ele nos quer junto dEle. Então, se eu posso dizer uma coisa para você, deixe Deus frustrar os seus planos. Porque se Ele está fazendo isso, é cuidado. Ele está tirando do teu coração o plano errado. E Ele está te colocando nos trilhos, estabelecendo corretamente a vontade soberana dEle, tirando as impurezas do teu coração, tratando as coisas erradas e os pecados invisíveis, e te colocando numa vida de intimidade, de relacionamento com Ele. Nós estávamos cegos e o nosso único plano era nos levar para o inferno. Apressados, e a gente não tinha nenhuma chance de nos livrarmos desse destino. Mas aí sim, meus irmãos, aí sim tinha um plano infalível. Um plano infalível. Um plano criado lá na eternidade, que é o plano perfeito de Deus. João 3, 16 e 17 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E você foi alcançado por esse plano infalível de Deus. Meus irmãos, fazer planos, então, é legítimo. É estimulado pelas Escrituras. Faça seus planos. Faça seus planos para o ano todo, faça seus planos para a vida toda, para a sua família, para o seu trabalho, para tudo que você precisa fazer. Além de fazer os seus planos, trate o seu coração. Reflita, avalie quais são as intenções do seu coração em cada plano que você está fazendo. Coloque em oração antes de começar os seus planos. Mas o principal de tudo, entregue, consagre os seus planos ao Senhor e deixe com Ele. Coloque o controle nas mãos dEle e deixe que Ele vai redefinir os seus planos de acordo com a sua vontade soberana, com os seus propósitos, que são muito maiores e melhores do que os nossos. Para finalizar, Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E essa esperança e esse futuro Ele já nos deu, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Glória a Deus. Senhor bondoso e maravilhoso Pai, quão preciosa é a Tua palavra, Deus. Senhor, obrigado por esse momento em que podemos nos debruçar diante das Tuas Escrituras e ouvir,
Senhor, a sabedoria divina. Obrigado porque o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. E eu te peço que essa mensagem fique gravada realmente em nosso coração e em nossa mente, que transforme as nossas vidas, que transforme a nossa forma de pensar, que transforme a nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor. Deus, que nos traga a segurança e a confiança de entregar tudo em Tuas mãos. Senhor, que a gente possa, a partir de hoje, abandonar o controle, abandonar a autossuficiência, abandonar a independência, entender que tudo está nas Tuas mãos. Senhor, que possamos entregar tudo que nós fazemos, todos os nossos planos, as nossas decisões, entregar em Tuas mãos, tirar o peso do controle e colocar sobre o Senhor. E confiar que o Senhor vai redefini-los de acordo com a Tua vontade, para o Teu propósito eterno. Usa-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Usa-nos para a expansão do Teu reino. Usa-nos para a glória do Teu nome. Obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Assim eu te louvo em nome de Jesus. Amém.